Fala galera, professor Tiago Duarte de volta com você aí, tá? Essa aula que eu trouxe para vocês hoje, ela fala de ciclos biogeoquímicos. E aí são vários os ciclos biogeoquímicos, mas esse de hoje, particularmente, ele é o grande vilão do aluno estudante para o Enem, do aluno do ensino médio. É o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Professor, por que é tão ruim aprender o ciclo do nitrogênio, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio? Cara, não é que é ruim. É porque é um ciclo complexo. Não, não é complexo. É porque existem muitos participantes durante esse ciclo, tá, gente? Então envolve bactérias, envolve processos metabólicos como a quimiossíntese, envolve etapas, e aí são 5 as etapas, a gente vai ver isso aí. É por isso que muitos alunos acham que o ciclo do nitrogênio é o grande vilão. E na verdade eu devo até lhe dizer, tá? Aprenda esse ciclo, por quê, hein, professor? Porque é um ciclo que ele é muito cobrado no Enem, tá certo? Acredito eu que nos últimos 3 anos aí, 4 anos, esse ciclo ele tem caído rotineiramente. Se eu não me engano, foram 3 vezes. Eu acredito que ano retrasado caiu o ciclo do nitrogênio, ano passado caiu o ciclo do nitrogênio, então é um ciclo importante. Então vamos lá. Qual é a importância de se estudar os ciclos biogeoquímicos? A importância de estudar esses ciclos é que você tem que entender a transferência dos principais elementos químicos que constituem os organismos no ambiente. E aí entenda, olha só. Vamos no slide aí. Isso, valeu. Com a morte dos organismos ou perda de partes de seu corpo, a matéria orgânica é degradada e os átomos que as constituem retornam ao ambiente, onde poderão ser incorporados por outros seres vivos. Os principais elementos químicos presentes nos seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Assim, estes elementos participam dos ciclos biogeoquímicos. Então, essa é a importância de você estudar os ciclos biogeoquímicos e, dentre eles, o ciclo do nitrogênio, que eu trago hoje para você numa aula fora parte de ciclos biogeoquímicos, tá? O que é que você tem que saber de inicial? Cara, você tem que entender que o nitrogênio, na sua forma gasosa, na sua forma molecular gasosa, ele está presente na atmosfera. Então, ele é o gás mais abundante da atmosfera. Você tem que entender também que o nitrogênio ele é um elemento químico de extrema importância para o processo de formação da vida desse planeta que você conhece. Entenda, a vida presente nesse planeta que nós conhecemos, ela apresenta como principal constituinte orgânico o ácido nucleico, que é o DNA, e o RNA também. Tanto o DNA como o RNA, que é a base molecular para a vida, possuem nitrogênio em sua constituição química, uma vez que os nitrogênios fazem parte de quê, professor? O nitrogênio, desculpa, faz parte da base nitrogenada. As bases nitrogenadas, aquelas adenina, guanina, citosina, timina, uracila, pronto. Essas bases nitrogenadas, daí o nome, elas fazem parte da constituição molecular do DNA e do RNA, cara. Composição molecular para a vida, então sem nitrogênio não teria vida. Ah, professor, tem uma outra importância? Tem, claro, o nitrogênio é componente de proteínas. E a proteína ela é, na verdade, o componente estrutural das células. Ela é a argamassa estrutural celular, que dá estrutura à célula. Tá, professor, já convenceu. Proteínas têm outras funções, como defesa, como também um ligante, como também função do tipo enzimática, biocatalisador. Então, proteínas são essenciais à vida, assim como também os ácidos nucleicos, tá certo? Eu tenho também uma outra aplicabilidade do nitrogênio, que seria este, sendo o elemento químico constituinte das moléculas de ATP, assim como também da molécula de GTP, são moléculas de energia celular. Cara, eu acho que eu já lhe convenci da importância do ciclo do nitrogênio. E assim como também já lhe dei exemplo de onde eu vou encontrar esse elemento químico nos organismos. Eu encontro na atmosfera e encontro nos organismos. Mas onde é que eu quero chegar aí, hein? Eu quero chegar no seguinte. Meu irmão, o nitrogênio ele é o gás mais abundante da atmosfera. Poxa, seria fantástico que se todos os animais, ou melhor, todos os seres vivos conseguissem assimilar o nitrogênio diretamente. Claro que seria. Mas infelizmente isso não acontece. E não, professor, não. Para fixar o nitrogênio, para que esse nitrogênio ele entre nas cadeias alimentares e faça parte da parte biótica do ecossistema, é necessária a participação de micro-organismos e esses micro-organismos são as bactérias, tá certo? Vem aqui comigo no slide, olha só. O nitrogênio ele é o gás mais abundante da atmosfera, constituindo aí, representando 79% do volume atmosférico. É muito importante para os seres vivos, pois ele é constituinte das importantes substâncias como aquelas que eu já citei para vocês, proteínas e ácidos nucleicos.
A grande maioria dos seres vivos não consegue fixar o nitrogênio diretamente da atmosfera. Como eu disse a vocês, seria fantástico. Por isso, nós dependemos de quem? De micro-organismos fixadores, que são as bactérias. E aí eu venho e digo a você que o ciclo do nitrogênio, rapidinho, ele consta das etapas que são fixação, amonificação, nitrosação, nitratação e denitrificação. Aí eu quero que você venha comigo aqui no quadro. Olha só, bolei um esquema fantástico para você aqui. Eu sei que tem muitos nomes, eu sei que tem muitas setas, eu sei que vai lhe assustar um pouquinho, isso vai, eu tenho certeza. Mas acompanhe comigo que eu tenho certeza também que você não vai se perder. Olha só, o ciclo do nitrogênio, ele começa, venha comigo, ele começa na primeira etapa, que é a etapa de fixação. A etapa de fixação é quando ocorre, obviamente, a fixação do nitrogênio atmosférico. Olha só, o nitrogênio gasoso atmosférico está sendo fixado e aí, a partir da fixação, ele é incorporado às cadeias alimentares. Quem fixa isso, hein, professor? Cara, quem fixa isso são bactérias fixadoras de nitrogênio, que são chamadas de bactérias Rhizobium. As bactérias Rhizobium, elas estão associadas a raízes de plantas leguminosas, como feijão, como milho, como a ervilha. E aí essas bactérias, elas estabelecem uma relação que inclusive a gente viu ainda em uma outra aula aí, que seria a relação ecológica tida protocooperação. Enfim, é uma relação ecológica, tá? Então essas bactérias, elas vivem juntas essas raízes e são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. Da fixação, essas bactérias vão fabricar o quê, hein, professor? Vão fabricar amônia. Aí vem a segunda etapa, que é a amonificação. Tiago, para que é que uma bactéria dessa vai fixar nitrogênio para produzir amônia? Produzindo amônia, ela vai usar esta amônia como subproduto para fabricar suas bases nitrogenadas e seus aminoácidos, tá certo? Tiago, só são essas bactérias Rhizobium que fixam o nitrogênio atmosférico? Não. Existem também aquelas bactérias chamadas, que no caso, desculpe, não são bactérias, são as cianobactérias. Cianobactérias são micro-organismos procarióticos também capazes de fixar o nitrogênio, até porque também são capazes de realizar fotossíntese, são os principais organismos fotossintetizantes do nosso planeta, tá certo? As cianobactérias, a partir de uma estrutura chamada de heterocisto, conseguem fixar esse nitrogênio gasoso atmosférico e também amonificam para produzir suas bases nitrogenadas e seus aminoácidos. Tiago, uma vez que amonificou, o que é que essa amônia vai fazer? Ou melhor, para que serve essa amônia? Já lhe convenci, fabricar matéria orgânica nitrogenada. Tem excesso? Tem. E esse excesso vai para onde? Para o solo. Tem alguém que quer? O detalhe é, nem todo mundo fixa a amônia, porque a amônia é tóxica. E aí nem todo organismo quer amônia. Poxa, e ela vai para quem? Não se preocupe, se tu não quer, tem quem queira. Quem quer? Aí vem bactérias chamadas de nitrossomonas. As nitrossomonas são bactérias quimiosintetizantes. Olha só o que é que elas fazem. Elas fabricam o próprio alimento a partir da reação de oxidação. Então, o que é que elas fazem, Tiago? Elas absorvem essa amônia do solo, oxidam essa amônia para liberar energia suficiente para converter matéria inorgânica, CO2 e água, em glicose, matéria orgânica nutritiva. Poxa, meu jovem, olha só, eu produzi matéria orgânica energética a partir da oxidação de um composto inorgânico que é a amônia. Isso se chama quimiossíntese. O detalhe é que essa quimiossíntese, ao ocorrer a oxidação da amônia, eu tenho um outro produto que é um composto oxigenado chamado nitrito. Então entenda, o que foi que aconteceu aí? Ocorreu uma conversão de amônia em nitrito. Aí eu tenho a terceira etapa do ciclo do nitrogênio. É a chamada nitrosação. Tiago, o que é a nitrosação? É a conversão de amônia em nitrito. Quem faz? Bactérias quimiosintetizantes chamadas nitrossomonas, a partir da oxidação da amônia. Fechou? Massa. O que ocorre com esse nitrito, professor? Esse nitrito, a nitrossomona, ela vai jogar no solo, porque para ela não quer. É um tipo de produto que para ela não serve, então ela vai lançar aquele tipo de produto no solo. Esse nitrito, ele não é tão tóxico como a amônia, mas ainda é tóxico, entendam, ele é pouco tóxico. Quem pega são bactérias, também quimiosintetizantes, chamadas de nitrobactérias, a Nitrobacter.
A Nitrobacter ela vai fazer a mesma coisa que a nitrosomonas, gente. Então não se desespere, o processo é o mesmo. Ah, professor, então quer dizer que ela é uma bactéria quimiosintetizante? É. Ela vai fazer o seguinte, ela vai oxidar o nitrito a fim de liberar a energia para converter matéria inorgânica, CO2 e água, em matéria orgânica, glicose. Fabricou o próprio alimento? Fabricou. Por meio da oxidação de composto inorgânico? Sim. Então é uma quimiossíntese. O detalhe é que a oxidação do nitrito produziu o nitrato, que também é um composto inorgânico oxigenado, com nitrogênio, tá lá. Esse processo de conversão de nitrito em nitrato tem nome, Tiago? Tem. Você vai chamar, e detalhe, é a quarta etapa, nitratação. Então, nitratação é a conversão do nitrito em nitrato a partir da oxidação deste nitrito realizada por bactérias chamadas de Nitrobacter, a fim de liberar energia para que esta produza o seu próprio alimento, reação essa chamada de quimiossíntese. Tiago, esse nitrato, ele é tóxico? Não. Opa, eu tenho uma novidade. Ele é atóxico. Sendo atóxico, quem pega? Os vegetais, a partir de suas raízes. Então, o vegetal, quando absorve esse elemento inorgânico, incorpora aos seus tecidos na forma de biomassa. Então, o composto nitrogenado chegou ao vegetal, este fabrica a matéria orgânica nitrogenada, proteínas e ácidos nucleicos. E aí, o nitrogênio chegou ao ecossistema, a parte biótica do ecossistema, obviamente mais complexa como vegetais. E aí, esse nitrogênio vai chegar aos animais por meio da alimentação. Proteínas são ricas em nitrogênio. Então, esses animais, quando liberam suas excretas, ou animais e vegetais, quando morrem, serão decompostos. E a decomposição vai liberar o que no solo, hein, professor? A amônia ou amônio? E aí a amônia ou amônio volta para o ciclo, passando pelos mesmos processos até voltar a quem, professor? Aos decompositores. Poxa, é um ciclo. Ah, tem uma outra informação. Descargas elétricas, eu não sei se você já viu em alguma leitura, acredito que você que está estudando já deve ter visto isso. Descargas elétricas no solo, assim como também na atmosfera, podem produzir amônia e amônio, tá? Então, fornece energia suficiente para que ocorra essa reação de amonificação. Acabou, professor? Não, não acabou. Ciclo do nitrogênio acaba agora, olha só. O excesso de nitrato no solo é absorvido por bactérias chamadas de pseudomonas. Tiago, o que são essas bactérias pseudomonas? As pseudomonas são bactérias heterótrofas, anaeróbias, que utilizam um composto inorgânico oxigenado para oxidar a glicose a fim de produzir sua energia, de produzir o seu ATP. Então, olha só o que as pseudomonas fazem. Elas absorvem o nitrato e oxidam a glicose, produzindo CO2, água e ATP. Consequentemente, esse subproduto gerado é o nitrogênio gasoso. Eita, desculpa, tá? Aqui falta 2 nitrogênios, porque se eu balanceei aqui, ó, 4NO3-, aqui eu tenho que botar 2N2. Então, aqui eu tenho gás nitrogênio produzido nessa reação química, realizada por quem? Pseudomonas, gás este que será devolvido à atmosfera. Opa, vai voltar à fixação, professor? É um ciclo, é um ciclo. Eita, cheguei na última etapa do ciclo do nitrogênio. Qual é? Desnitrificação ou denitrificação. Então entenda, revisão rápida. Ciclo do nitrogênio consta de quantas etapas? 5. Vamos lá, por partes. Primeira etapa, fixação. A fixação do nitrogênio atmosférico, realizada por quem? Bactérias do gênero Rhizobium, fixadas a raízes de leguminosas, assim como também cianobactérias. Uma vez que o nitrogênio é fixado, a amonificação, para quê? Fabricar bases nitrogenadas e aminoácidos. O excesso no solo é absorvido por nitrosomonas, que são bactérias quimiosintetizantes, e fazem o quê? Oxidam a amônia, produzindo energia suficiente para converter matéria inorgânica em orgânica. Etapa nitrosação, massa. Ei, esquece não, amonificação, conversão de nitrogênio gasoso em amônia.
Nitrosação. A nitrosação, quem faz? Nitrossomonas, produz nitrito, que é lançado no solo, pouco tóxico, é absorvido por nitrobactérias. Essa nitrobactéria oxida o nitrito em nitrato para produzir energia a fim de produzir matéria orgânica, quimiossíntese também. Reação chamada de, ou melhor, etapa chamada de nitratação. Eita, tem um detalhe, viu? Tem autor que diz que a conversão de amônia em nitrito, nitrito em nitrato, ele vai chamar de quem, professor? Ele vai chamar de nitrificação. Então quer dizer que a nitrosação mais a nitratação é a nitrificação. Aí, fragmentando a nitrificação, eu tenho amônia em nitrito, nitrosação, nitrito em nitrato, nitratação. Uma vez que ocorre a nitratação, eu tenho a desnitrificação. Quem realiza? Pseudomonas, bactérias heterotróficas anaeróbias, pegam o nitrato para quê? Para oxidar a glicose, para produzir a energia, ATP, consequentemente vão liberar o quê? Nitrogênio gasoso, que retorna à atmosfera, última etapa, desnitrificação. Professor, o que é que geralmente se cobra nas questões, hein? O que geralmente se cobra é o seguinte, as etapas e quem as faz, ou melhor, e quem as fazem. As etapas, eu já disse a vocês. Então você tem que saber, qual é a nitrosação? É o quê? Amônia e nitrito, nitratação, nitrito e nitrato, isso você tem que saber. Assim como também os micro-organismos que atuam em cada etapa. Vamos treinar comigo, vamos voltar aqui para o Data Show, olha só. Vamos praticar, vou passar aqui para vocês. E aí, eu tenho aqui, ó, questão número 1. A cada safra, a quantidade de café beneficiada é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina, eleva o pH do solo em função da degradação de componentes do resíduo ou apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Gente, se liga, possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Entenda, o resíduo contribui para a fertilidade do solo, por quê? Porque bactérias, quando decompõem aquela matéria, vão liberar o quê, hein, professor? Vão liberar o CO2, porque a decomposição vai liberar CO2, assim como também o nitrogênio, que serve de fertilizante para o solo. Questãozinha do Enem de 2019. Próxima questão. Enem 2017. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Olha só, a guerra, eu sei que ela traz muito sofrimento, mas a grande evolução da humanidade, ela surge após essas grandes guerras, né, gente? Infelizmente. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de nitratação, nitrosação, amonificação, desnitrificação ou fixação biológica do N2. Uma vez você sabendo dessas etapas, você vai marcar a nitratação, né? Entenda, o que é a nitratação, hein, professor? A nitratação é a conversão de nitrito em nitrato, que é utilizado como o fertilizante, tá certo? Questão 3, para a gente finalizar a nossa aula fantástica, Enem 2014. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados. A gente vai ver, inclusive, isso numa outra aula de impactos ambientais, tá certo? Principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. Aí você vai olhar para o esquema daqui a pouco. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie. No processo denominado desnitrificação, você viu ainda agora a desnitrificação.
Então, o processo citado está representado na etapa. Gente, olhe para o esquema. Nitrogênio atmosférico, 1 amônia. Amônia, 2 amônio. Amônio, 3 nitrito. Nitrito, 4 nitrato. Nitrato, 5 N2. Galera, é a desnitrificação. E a desnitrificação está representada por qual letra, hein? Letra E, porque entenda desnitrificar, é tirar o nitrogênio na forma de nitrato, devolvendo o nitrogênio gasoso à atmosfera. Volta para mim. Olha só, eu espero ter explicado da melhor forma possível o ciclo do nitrogênio para vocês, tá certo? Então, fica essa dica fantástica para vocês. Assiste essa aula que foi preparada com carinho e até a próxima. Um abraço do professor Tiago Duarte. Tchau, tchau, gente.